Fala, gente. Que a paz de Jesus esteja no seu coração. Estamos aqui, juntos, aprendendo, falando das coisas da palavra do Senhor, daquilo que interessa, que é falar do nome de Jesus e da sua palavra. Hoje nós vamos fazer uma pergunta de um grande amigo nosso aqui, um parceiro aqui do nosso canal, do Jason Silva. E a pergunta que nós vamos responder para ele, eu tenho certeza que vai servir de bênção para você, que é a seguinte. Na passagem da crucificação, Jesus, ele foi crucificado com mais duas pessoas. E Jesus prometeu para um dos ladrões da cruz que hoje mesmo, ou seja, naquele dia, Jesus se referiu, ele estaria no paraíso com ele. Mas como assim se a Bíblia relata que Jesus, antes de ressuscitar, ele desceu no inferno? A palavra de Deus mostra essa passagem. Então, como se Jesus disse isso na cruz para um dos ladrões, que ele estaria hoje mesmo no paraíso, se Jesus não foi para o paraíso? Essa é a pergunta do Jason. E a pastora vai responder. Pois é, então vamos ver o que a Bíblia nos diz, né? Então, essa passagem está em Lucas 23:43, que diz assim, ó, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, veja só, mas se a Bíblia nos informa que Jesus desceu, né, que algumas pessoas acham que Jesus foi no inferno, fogo, região de fogo. Mas quando a Bíblia diz sobre isso, ela nos fala que Jesus desceu na região dos mortos. Ou seja, a palavra Sheol em hebraico, né, que significa a região dos mortos, e Hades no grego, que também significa região dos mortos. Então, ou seja, Jesus desceu até a região onde os mortos estavam. Então, essa região aonde Jesus desceu, lá em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 para frente, nos fala, porque Jesus contou a história do rico e do mendigo, né, o Lázaro. Ali, então, a gente entende que o paraíso era antes embaixo, no interior da terra, onde hoje é o inferno. Sempre foi, então, quando Deus criou o inferno, já foi lá. Mas então vamos imaginar assim para você entender. O que a Bíblia nos diz é que a região dos mortos era, um lado, o paraíso, ou seja, onde ficavam os salvos, aqueles que morreram, né, os mortos do Antigo Testamento, vamos dizer assim, aqueles que morreram na esperança do Messias, crendo no Messias. Então, eles criam em Jesus, só que Jesus ainda não tinha vindo, então eles morreram salvos. Então, esses salvos, eles desciam também para o interior da terra, que a Bíblia chama ou de Sheol, ou de Hades, e que na tradução aqui, vamos dizer assim, brasileira ou portuguesa, né, se usa a palavra inferno para essa região toda, então. Mas, na verdade, assim, então era paraíso de um lado, um grande abismo no meio, e do outro lado o inferno, mas no interior da terra. Então, quando Jesus morreu, ele realmente desceu nessa região dos mortos, né, ou no Sheol, ou no Hades, em grego. Mas, veja só, o paraíso era lá. Então, a dúvida do irmão, como pode ser de várias outras pessoas, era, mas o paraíso, ou o chamado céu, como a maior parte das pessoas chama hoje, né, o céu, então, se morre salvo, vai para o céu. Mas, na verdade, assim, quem morre salvo hoje vai para o paraíso? Sim, mas o paraíso, hoje, é embaixo do trono de Deus. Mas antes do Senhor Jesus ressuscitar, era também debaixo da terra, ou seja, no interior da terra.
que é onde fala lá em Lucas 16, do 19 em diante, que Jesus conta a história do rico que estava no inferno e enxergou Lázaro no seio de Abraão, ou seja, no paraíso. Então, a dúvida do irmão era essa: se Jesus desceu, como que o ladrão da cruz, ou ex-ladrão da cruz, estaria com ele no mesmo dia, se Jesus não foi no mesmo dia para o céu ou para o paraíso, né? Na realidade, Jesus foi no paraíso e o ladrão foi com Jesus. Então, no mesmo dia que ele morreu, ele foi para o paraíso com Jesus, porque o paraíso ainda era lá embaixo. E Jesus desceu até a região dos mortos. Então, veja só. Então, como que eu posso te dizer que hoje o paraíso é debaixo do trono de Deus? Porque em Efésios 4:8 nos diz que quando Jesus ressuscitou, ele levou o cativo o cativeiro. Então, o que significa isso? Os salvos que antes ficavam nesse lado do paraíso, lá na região dos mortos, quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele levou com ele para debaixo do trono de Deus. Então, hoje o paraíso é debaixo do trono de Deus. Não é mais no interior da terra. No interior da terra é o inferno, continua sendo lá. Mas, então, o ladrão da cruz que aceitou Jesus e pediu, né, tenha misericórdia de mim quando vieres no teu reino, e Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele realmente foi naquele mesmo dia para o paraíso com Jesus, porque Jesus desceu na região dos mortos. E depois, então, na sua ressurreição, é que ele levou os salvos que estavam no lado do paraíso, na região dos mortos, levou para hoje, onde fica o paraíso, que é debaixo do trono de Deus. Mas o ladrão foi no mesmo dia para o paraíso com Jesus, sim. Está feita a pergunta e dada a resposta. Sei, tenho certeza que vai servir de edificação para muitas pessoas, como serviu para mim. Convido você a entrar no nosso canal. Você pode clicar aqui, ó, Estrela de Davi, você vai entrar, você vai conhecer as nossas playlists, você vai ver o conteúdo que nós temos lá. Agradeço pela sua audiência, que Deus abençoe você em nome de Jesus.